Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês não pode faltar. Larissa não gosta muito, mas tudo bem com vocês. As meninas aqui, nossas convidadas maravilhosas, já chegaram, já está aqui com a gente. Diga oi, meninas. Daqui a pouco elas vão se apresentar. E o nosso oficialmente ProsaCast. Aí todo mundo pergunta, Fran, é o O ou é o zero? É o zerinho lá no final. Quero que vocês entrem no canal, se inscrevam, entrem no Instagram também, se inscrevam, compartilhem, porque está começando um novo ciclo no nosso ProsaCast. Amém. Aonde nós vamos estar conversando um pouco com essas mães maravilhosas que vão compartilhar suas histórias de vida com seus filhos maravilhosos, que são presentes de Deus na vida delas, que são heranças, que vai estar compartilhando a história delas. O tema de hoje é mães atípicas. Em alguns momentos a gente também vai falar sobre o campo das emoções das mães. Como é que vai ser isso, hein? Ai, meu Conversando Deus. um pouco com essas mães. Fran, vamos falar um pouco do emocional, né? Gente, aqui a minha assessora está me lembrando toda hora, gente. Se inscrevam, compartilhem, porque esse ProsaCast vai ficar na história de vocês. Então, sem mais delongas, eu me chamo Francilene Araújo, sou psicóloga clínica e para os mais íntimos, que eu tenho bastante íntimos, o pessoal me conhece como Fran, né? Então, a gente vai estar inaugurando hoje com esse episódio Mães Atípicas. E sem mais delongas, já vou deixando aqui bem-vindas. Muito obrigada por vocês terem aceitado esse desafio. E aí elas queriam o script, gente. Quem me conhece sabe que eu não sou a pessoa do roteiro. Eu sou a pessoa do ao vivo, do natural. Eu acho que a internet tem muita coisa de roteiro, né? Tem muito algoritmo. Eu acho que a gente está precisando de mulheres, de mães de verdade, sabe? E essa vai ser a oportunidade de vocês compartilhar. Já se apresentem, vamos conversar. Começar primeiro pela nossa querida Pamela, que é a nossa psicopedagoga, gente. Linda, maravilhosa, que eu sou apaixonada por ela. Mas vamos lá, meu amor, pode começar a nossa psicopedagoga se apresentando. Boa tarde, é um grande prazer estar com você aqui hoje, né? É uma emoção gigantesca estar aqui inaugurando, né? A gente está abrindo aqui. Sim, gente, olha só, estão inaugurando, tá? Eu tô me sentindo assim, e é nada de script, eu falei, meu Deus, como que vai ser isso? A Fran sendo Fran. Sendo eu. Mas é um grande prazer estar com vocês aqui nessa tarde pra gente conversar sobre um assunto tão importante, né? Que é a maternidade atípica. É tão importante, mas quase não é falado, né? Então, eu tenho certeza que vai ser uma tarde maravilhosa. Não falei já falei meu nome? Não, meu nome é Pamela, eu sou psicopedagoga, né? Que linda. Que linda. Graças à minha maternidade atípica, eu virei psicopedagoga. E vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aí. E aí vamos para a nossa próxima convidada, a nossa pastora Kátia, linda, maravilhosa, que também vai começar a escrever o seu livro, na verdade, e ela vai falar um pouco. Pamela também. Vocês têm muita coisa aí para contar, muita coisa para compartilhar. Vamos trocar figurinha. E de verdade, esse podcast aqui vai bombar, meu amor, porque eu sou dessas. Vamos lá. Somos, né? Meu nome é Kátia Cristina, sou pastora já há 10 anos na comunidade cristã do Avivamento. Mãe de 2 gêmeos, né? Pablo e Juan. E Deus me presenteou com um autista. E desde então, estou nessa aventura que é ser mãe de 2 e um autista. Muitos desafios, mas entendo que Deus tem um propósito em tudo. E quando descobrimos o autismo no Binho... Quantos anos que eles têm? Agora eles estão com 2 anos, com 10 anos. 10 anos. Mas descobrimos e o diagnóstico foi fechado, ele tinha 2 aninhos e 3 meses.
foi algo muito desafiador, mas a gente como mãe, a gente já sabe, né? Eu já Verdade. sabia antes de levar ao médico a fazer toda a avaliação, psicólogo, neuro, eu já sabia e eu agradeci a Deus. Não, eu chorei porque ia ser algo muito desafiador, mas eu falei, Deus, obrigado, porque quando eu fazia normal, eu me formei, né? Fiz formação de professores. Eu escolhi fazer estágio com crianças especiais. Educação especial. Educação especial. E eu amei aquilo ali e eu sempre lecionei durante 10 anos também. E eu me via fazendo o que eu já fazia há 10 anos. O desafio que era estar e conviver com uma criança especial. E quando o Binho chegou e a gente pegou o diagnóstico, eu chorei, porque eu me achei um pouco incapaz. Mas eu agradeci muito a Deus. Vou pegar esse teu gancho, pastora Kátia, quando que a mãe tem um tal do sexto sentido, Temos. né? A gente percebe. Para quem não sabe, eu trabalhei na educação, né? Durante alguns anos, e eu amo educação. Uma das minhas paixões é a educação. Eu acho que toda escola, toda instituição educacional precisa ter um psicólogo, precisa ter um psicopedagogo, porque é um papel fundamental, sabe, para identificar, para facilitar, sabe, o manejo dessa criança inserida na educação, né? E quando você fala, Fran, eu fiz o normal, né, com educação especial. Quando eu entrei para a educação, a minha paixão era trabalhar com educação especial. E quando eu vou para a prefeitura de Belford Roxo, eu vou trabalhar na educação especial. Uau. Então, assim, eu não tenho nenhuma criança na família, né? Mas eu acho que existe algumas coisas que Deus ele dá pra gente, que é a vocação, né? Que é Sim. o teu chamado, né? E aí eu tenho visto que ao longo da construção da minha carreira quanto profissional da área da psicologia, Deus tem me aproximado, né, desse público, tanto mães quanto criança. Uhum. E a prefeitura de Belford Roxo me deu essa oportunidade de trabalhar com educação especial. E para mim foi um desafio maravilhoso. E qual foi a minha percepção quanto profissional? Não foi somente a criança propriamente dita. A gente vai falar sobre as crianças Sim. também. Mas é entender como que funciona esse emocional dessa mãe, né? Esse emocional pós-diagnóstico. Porque por mais que vocês possam ter percebido, tem alguma coisa que precisa de uma atenção aqui, né? Eu me lembro da história de Pamela, que quando nasce a nossa gostosinha, todo mundo achou que a mudança dele foi por conta Do nascimento da da Laura. Laura, Isso. né? E parou aí começou a usar fralda de novo, né? Na verdade, o Gustavo ele já ainda usava fralda, Sim. mas ele falava, Sim, né? eu me lembro. Então, o que foi um marco assim decisivo pra gente, que tinha alguma coisa errada, foi ele parar de falar. O Gustavo, ele se desenvolveu normalmente, andou, falou, sempre foi durinho, né? Normalmente até 1 ano e meio. A Laura nasceu quando ele completou de fato 1 ano e meio. E hoje a gente sabe que existe ali uma poda, né? Sim. Que é onde a criança de fato vai desenvolver o autismo. Sim. Pode desenvolver o autismo. E eu não sabia na época e todo mundo falou assim, olha, é porque a Laura nasceu. Sim, eu me lembro. Então, vai passar. Espera um pouquinho que vai passar. Espera 1 ano, espera 2 anos. Olha. E eu já sentindo aqui dentro de mim, não, tem alguma coisa errada, né? Só que as pessoas de fora, principalmente a família, né, fica, não tem nada de errado com o menino. Cheio de saúde, para de Menino, bobeira. olha lá, ele muito bate isso. palma e olha pra mim quando eu chamo, né? Gente, tem alguma coisa errada. O Gustavo falava, o Gustavo interagia e o Gustavo literalmente foi se apagando na nossa frente, né? Foi muito estranho, assim, pra mim, porque o meu filho que fazia gracinha, né? Porque a gente tem vídeos dele batendo pau, parabéns, chamando titi, chamando vovó, aquela coisa toda. E ele foi se apagando na minha frente. O Gustavo, ele parou de olhar. O Gustavo, ele parou de falar. Ele não interagia nada com a gente, nem comigo, né?
a gente é muito grudado um no outro. Sim. E sendo que ele meio que repeliu todo mundo naquela época. Ele só ficava olhando pra televisão, os mesmos desenhos. Ele ria das mesmas coisas, né? Aí, por exemplo, se você voltasse um pouquinho o desenho, ele ria exatamente no mesmo momento daquela parte do desenho. E eu tô, gente, tem alguma coisa errada com meu filho. Sendo que, naquela época, em 2014, em 2016, a gente não tinha ninguém que eu conhecesse que era autista perto de mim, né? Era muito difícil você pegar informação. E quando você jogava no Google, né? Aparecia um montão de informação. Era muito vago. E sintomas que o Gustavo não tinha. Por exemplo, criança que fica girando as coisas, fica Andando na ponta do pé. se balançando pra frente e pra trás. O Gustavo não tinha nada disso. Flapping, né? Que é a estereotipia. E o Gustavo não tinha aquilo. Ele simplesmente só parou de falar, parou de fazer contato visual e vivia nos desenhos dele. E aí a gente fui levar a Laura numa consulta do pediatra, né? A Laura tinha meses, eu acho. Foi uma consulta de rotina. E levei os dois, né? Porque mãe é assim, a gente leva um, leva o outro, né? Até hoje. Vai fazer um combo só, exame de sangue é tudo junto. É isso mesmo. E aí eu levei os dois e eu lembro que como se fosse hoje, a pediatra falou assim, quantos anos ele tem? Eu falei, ele tem 1 ano e meio. Mas e aí, ele fala? Eu falei, não, ele parou de falar. Aí ela chamou o Gustavo, e bateu palma 2 vezes. Aí ele não olhou. Aí ela falou assim, mãezinha, eu vou te passar o encaminhamento para uma neuro, porque eu acho que seu filho é autista. Assim, na lata. Na lata, direta. Eu fiquei tipo assim, meu filho é autista? O que tá acontecendo aqui nesse momento? Eu já nem sei o que ela falou da Laura, o que era pra fazer, se Laura bem tava aqui. Eu só fiquei aquela coisa, o Gustavo é autista, gente, e agora? Como é que vai ser? E aí eu lembrei de uma mãezinha que tinha na igreja, que nem tava mais na igreja que a gente congregava. E eu lembrei que o filho dela foi diagnosticado com autismo. Eu procurei no Facebook na época, né? A gente procurou. E encontrei e falei com ela por ali mesma, eu queria te fazer algumas perguntas, porque a médica falou que meu filho talvez seja autista. Aí ela, Pamela, eu vou te fazer umas perguntas e você me diz sim ou não. A gente, né? Gustavo aponta pra alguma coisa na rua, ele compartilha, ele traz algum brinquedo pra te mostrar e eu tô tipo assim, não faz. Tudo era não. O Gustavo, quando você chama, ele olha e eu, não, ele não faz mais isso. Falei, mas às vezes ele olha, né? A gente fica aquela coisa assim, mas eu acho... Às vezes ele olha. Às vezes ele olha. Eu ficava assim. Aí eu falava, Ulisses, Gustavo, chama o Gustavo aí pra ver. Aí, do Neido, o Ulisses chamava, ele olhava, ele tá vendo aí? Tá vendo garoto aí? não tem nada. Tem nada. É assim mesmo. Sim. É assim Então, aí eu chamava minha mãe, faz isso aqui com o Gustavo. Bate palma pra ver se o Gustavo olha. Aí ele não olhava. Eu falei, tá vendo, mãe? Ele é autista de fato. Minha mãe não tem nada. E aí a gente é cristão, a gente é crente, né? Fica aquela coisa, vamos orar, vamos fazer campanha de oração, vamos... Eu ouvia pra esse muito menino para falar. colocar na escola. Depois que começar Colocar a estudar, vai melhorar. Isso, desenvolvimento das crianças. Fala, vai interagir com as crianças. Fica tranquila, não vai ter nada. Exato. Não tem nada. Foi uma das recomendações de um dos pediatras. Coloca ele na escola pra gente ver. E com 1 ano e meio, Gustavo entrou pra escola. Usava fralda ainda. E aí eu chegava a professora, e aí, como é que tá o Gustavo? Tá desenvolvendo? E ela, tá tudo bem. Aqui ele come de tudo, em casa ele não comia nada, né? E aí ele, com aquela seletividade alimentar, já era seletividade alimentar que eu não conhecia, né? Ele foi deixando de comer bastante coisa. Se restringiu apenas a arroz e feijão, naquela época já, não poderia comer mais nada. E ela, não, ele lanchou tudo. Ele comeu o biscoitinho da colega. E eu, gente, como é que ele faz só as coisas na escola e em casa não faz nada? Falei, é comigo. Esse problema é comigo. E aí eu lembro que eu fui fazer uma pesquisa na época. Botei os sintomas lá também na internet, tentando pesquisar. Aí falou que o autismo era causado por causa das mães. Não sei se você já ouviu falar dessa pesquisa. Né? Das mães geladas, que as mães eram frias. Eu falei, gente, meu filho tá com autismo por causa de mim. Não é possível isso. Como? Por isso, eu acho importante na tua fala, Pamela, a gente ter esse cuidado, porque tudo a gente quer pesquisar no Google. Sim. Tá com uma dor no Google, tenho câncer. Não é, gente? Tem gente que tem uma dor aqui, ele tô com câncer, eu vou morrer. Então, assim,
cada indivíduo é um indivíduo, cada criança é uma criança. Sim. Você percebe na sua fala, e eu acho que todos em casa também vão perceber, Pamela, que cada autista ele é diferente. Uhum. Não é o fato de ter essa dificuldade com a seletividade do alimento que o outro vai ter, andar na ponta do pé, Sim. ter estereotipia, não fazer contato visual. Uhum. Cada autista é um autista. E aí até a gente chegar ao diagnóstico, porque quando você relata que você está levando os dois e na tua cabeça só ficou a resposta de um que foi, olha, tô indicando que o teu filho, né, tem um autismo e tal. E aí, após isso, você busca informação, você começa a pesquisar sobre, né, de que forma você pode dar qualidade de vida para o seu filho. Sim. E aí eu acho que é uma fala para as duas. É necessário a gente falar que não se tem política pública eficaz para que a gente possa ajudar as nossas crianças com autismo. Sim. Eu me lembro, você assim para mim é muito fresquinho, que é tudo privado. Tudo. Psicólogo, neuropediatra, Até fono, Até fisioterapeuta. hoje. Até hoje. Tudo. A gente está em 2024. Parece que piorou. E aí, aí tem o negócio agora do plano de saúde, tem, né, tem a questão do LOAS, o BPC. Isso. Então, assim, são grandes desafios que vocês, quanto responsáveis, mães, precisam enfrentar para poder validar um direito que é do filho de vocês. Sim. Né? E eu acho que é importante a gente conversar sobre, porque é tudo muito lindo na mídia, né? Maravilhoso. Que legal, consegue, né? Fazer as terapias, equipe multidisciplinar. Gente, tem um custo, não é de graça. Tem um custo e esse custo é bem alto para quem está necessitando desses recursos. Porque é uma equipe multidisciplinar, é uma questão de alimentação. Não é simplesmente você levar o pediatra. Não é só sobre isso. Exatamente. É sobre o pediatra, é o neuropediatra, é a fono, é o psicopedagogo para a questão do aprendizado, é o psicólogo, é o TO, é o nutricionista. Acompanhante terapêutico. Olha só a equipe que está por trás disso para que o seu filho possa ter qualidade de vida. E aí, como fica essa mãe no campo das emoções? Pode falar, pastora Kátia, fica à vontade. Desesperada, gente. Louca. Porque a gente esbarra com a realidade financeira. Sim. Né? Quando nós descobrimos quando o Pablo, o médico, nos deu o laudo dele, fechado já, de autismo, ele era nível 3. A primeira coisa que a gente questionou foi como que a gente vai fazer agora. Aí, a gente é mãe, aí a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com uma amiga que eu tenho, ela é mãe de um afilhado meu, que anos antes descobriu o autismo nele. E eu aconselhei muito ela no início, que foi muito complicado para ela. Então, depois ela foi desenvolvendo, foi levando, e eu falei assim, amiga, o que eu faço? Aí ela que me indicou os terapeutas. Era um gasto absurdo. Eu não consegui uma terapia pelo público. Também não, nunca. Até hoje o nome dele está na fila de espera. Quanto tempo tem isso, assim, 8 para anos. nossa vergonha 8 nacional? anos. 8 anos e 6 meses. E 6 meses que seu filho está na lista de espera para um acompanhamento psicológico e TO. E aí, gente, não tem como a gente não falar sobre isso. A minha ideia, quando eu tive o desejo no meu coração de a gente fazer esse canal, é para dar voz para quem não tem voz. Vocês entendem isso? É para dar voz, de fato, de verdade, para as mães, para mulheres que precisam ter voz. Porque está tudo muito recente, né, essa questão da legalização do LOAS, né? Gente, por favor, pelo amor de Deus. Estou 8 anos tentando LOAS. Então, assim, é dentro dessa realidade que as pessoas
acham que não. Não, para. Você consegue. É isso aí. Para, tem público. Para. Gente, se vocês forem fazer uma pesquisa na Baixada Fluminense, eu trabalhei no Rio e trabalhei na Baixada na área da saúde. Você conta nos dedos o município que tem, vou falar o básico, tá? Neuropediatra, psicopedagogo, psicólogo. É só esses três. Eu não estou falando de ortopedista, não estou falando de TO. Não estou falando nada disso. Só esses três. O básico. E aí, como você vai dar qualidade de vida para o teu filho se você não tem esse suporte multidisciplinar social? Não tem. Não tem como. E aí, gente, não precisa ir muito longe, sabe? E aí você encontra uma galera que tem a caneta. Tô errada? Não. Que pode. Gente, é só fazer uma pesquisa. Você não precisa nem ir para muitos lugares no Brasil para entender a realidade das crianças especiais. Você não precisa ir muito. E aí, os camaradas têm oportunidade de mudar a história. A realidade de muitos responsáveis, de muitas mães, de muitos pais, simplesmente eles negam. E dificultam mais ainda. Porque se tivesse no serviço público, não tinha necessidade de vocês tentarem um privado. Porque para que o teu filho venha ter qualidade de vida no aprendizado, você foi ser psicopedagoga. Sim. Por que você foi ser psicopedagoga? Porque a minha maior dificuldade com o Gustavo, além das questões das terapias, né, que sempre foram pagas, Sim. foi a dificuldade na escola. Encontrar uma boa escola e conseguisse atender o Gustavo da forma que ele precisa ser atendido, né? Porque às vezes a escola é muito boa, mas não é boa para uma criança atípica. Sim. Ela é boa para uma criança que é perfeita, né? Que vai ter um desenvolvimento ali, que vai aumentar aquele ranking, né, daquela escola, que vai passar em primeiro lugar, enfim, a escola é maravilhosa. Mas não é uma escola boa para uma criança atípica. E aí a gente entra no outro desafio, preparar profissionais qualificados para serem profissionais que venham facilitar esse aprendizado. Exatamente. Porque não é um aprendizado básico, tido de crianças normais, onde vai atingir um número bacana na educação. Não é sobre isso. Exatamente. A gente está falando de crianças especiais que requer um mediador, que requer um psicopedagogo. 80% das escolas, tanto Pública públicas e quanto tanto privada, particular, sim. não dão. Não Eles dão. colocam, às vezes, um cuidador, eu falo do público, né, também, porque a gente sabe que existe ainda as estimuladoras, né, que atuam no público, mas não são especializadas para aquilo ali. Então, o que elas são? Elas são umas cuidadoras. Elas levam a criança num banheiro, olha para ver se ele não vai se machucar ou não vai machucar outra criança, mas na parte pedagógica, né, Do do aprendizado, estimular aquela criança, não existe. Então, eu tô falando, meu início com a escola foi muito ruim com o Gustavo, né? As professoras me falavam que ele fazia coisas e ele não fazia nada daquilo que era dito. E escolas, quando a gente perguntava assim, como é que vai ser o ensino, o que vocês pretendem fazer, vai adaptar, se a gente vai comprar material adaptado, o que a gente pode fazer para ajudar? Eu sempre me coloquei muito à disposição da escola em relação a isso. É para comprar material diferenciado? Vamos comprar, vamos, né, investir para melhorar a educação do teu filho. Olha, a gente vai ver o que a gente vai fazer, mas eu acho que não tem necessidade, tá? Porque cada criança, eles têm um tempo, quando começa assim, já sabe que não vai rolar nada. Posso contar uma experiência para vocês? Eu trabalhei num colégio fluminense em Nilópolis, e a gente teve o nosso primeiro aluno autista com 6 anos, né? E a mãe muito preocupada porque ele não era verbal. E a mãe falou assim, eu tô muito apreensiva de colocar. E aí, né, a gente olha assim a vida, né, nos dando sinais, aquilo que a gente foi chamado para fazer. E aí eu chamo essa mãe, né, para fazer parte de uma reunião e olho o Marcelinho. Gente, ele não parava. E ela muito desconfortável, falei, não, pode deixar. Ele não pode se machucar. Pode deixar ele à vontade. Conversando e tal. E a gente tinha uma professora chamada Rose. Conversei com a Rose de alfabetização. O Marcelinho, ele passou a ser verbal.
ele passou a fazer as provas oral. Ele não escrevia, Sim. mas ele passou a responder todas as provas de forma oral. E qual foi a minha avaliação? É qualitativa, Sim. não quantitativa. Até a forma de avaliar esse aluno precisa diferente. ser diferenciada. Porque o Marcelinho, ele respondia tudo. Tudo que você perguntava, leitura, história, geografia, português, matemática, de forma oral. Tudo ele respondia, tudo. Ele ainda falava assim, tia Fran, peraí, tia Fran. A tia Rose falou que 2 mais 2 são... Peraí, que eu sei. A tia Rose falou pra mim, ela me ensinou. Legal, né? E aí, gente, Marcelinho passou a fazer as provas de forma oral, só tirava 10. Marcelinho passou a se relacionar com os alunos, tudo bem que não era todos. Mas, por exemplo, a primeira festa de final de ano de Natal, Marcelinho tinha 3 amiguinhos, no qual esses 3 amiguinhos era a rede de apoio dele. A gente percebeu e a gente facilitou essa relação com o Marcelinho. Ele saiu de suporte 2 para 1. Uau. Mas preste atenção. A gente precisa ter profissional que tenha essa percepção. Sim. Senão vai ser igual a você. Não, ele aqui, ele lê, ele escreve, ele faz, ele acontece, que na verdade não faz nada. Nada. Na escola, no segundo ano do Pablo, no segundo ano do Pablo, a escola, eu tive muitas dificuldades com ele. Eu gravava todas as conversas que eu tinha com a psicopedagoga e com a coordenadora, com a diretora. Por quê? Porque eles não entendiam que ele precisava de um PI, um plano individual. Sim. Né? Toda criança especial, atípica, ela, dependendo da necessidade dela, Sim. na área pedagógica do conhecimento, ela precisa de um plano diferenciado. Sim. E eu percebia que ele trazia deveres para casa, toda sexta-feira vinha o caderno de atividades de aula. Sim. E eu percebia que a coordenação motora fina dele estava ótima. Como ótima na escola e não boa em casa, e não estava tão boa na terapia com a psicopedagoga. Porque desde os 2 anos e 3 meses, vou até falar aqui, ela foi essencial na minha vida. A Pink, tia Pink, Nelma, ela foi maravilhosa. Ela me ajudou totalmente. Ela foi uma pessoa que me apoiou, me deu vários conselhos. Muito, porque ela teve um filho, também o filho é autista, ele se formou esse ano, terminou o ensino fundamental. Ai, coisa legal. mais linda, Davi, 15 anos. E ela falou assim, Kátia, ela falou para mim, você é meu desafio, eu vou te passar tudo que eu passei. Porque ela viu realmente, porque o Binho ele era um nível 3 de sensibilidade sensorial absurda. Ele não entrava num shopping, ele não gostava de festas, balões estourando, ele entrava em desespero, em choque. Muito barulho, muitas vozes. A única coisa que sempre acalmou ele foi música. Tanto é que até hoje, ele é apaixonado por música. Mas voltando na escola, e eu comecei a perceber, eu falei assim, peraí, se na terapia e em casa, eu fazia muita atividade com ele em casa, que ela falava, Kátia, quanto mais em casa você apoiar, Sim. mais desenvolvimento ele vai ter. Uhum. E na escola não era. Aí marquei uma conversa, conversei. Aí falei, se vocês quiserem, eu preparo todo o material adaptado. Mãe, né? A mãe E eu sempre preparei nesse lugar, todo né? o material adaptado. Eu comprei impressora, eu comprei plastificadora. Eu Estamos tinha juntas. vários conteúdos. Vocês percebem que a história se conectam? Muito. E eles diziam que não precisava. E eu tive que peitar a diretoria. Eu falei, não, vocês vão trabalhar com ele com material adaptado. E eu quero que a
psicopedagoga dele vem aqui, converse com vocês, faça um trabalho em conjunto, em equipe. Sim. Porque ela vai ajudar vocês e vocês também vai orientar ela em relação ao que ele precisa se adaptar na escola. Eu chegava na escola, se eu chegasse 3h, 2h30 da tarde, eles estavam andando com ele na escola. Ele não ficava dentro da sala de aula. Muito parecida, né, Pamela? Muito. E eu chegava, e às vezes eles me ligavam. Ele pegava 1h30, quando eu dava 2h30, já me ligava, mãezinha. E, cara, essa mãezinha me mata. Uhum. Até, mãezinha. A gente tem que respirar por favor, fundo. mãezinha. Ele já não quer mais ficar na Tem escola. como a senhora Você vir veio aqui? buscar? Olha, ele tá muito agitado hoje. Tem como a senhora vir buscar? E aí ficam trabalhando com tinta massinha. Só isso. Tinta massinha. Só. Olha, Tinta quando eu... inteiro. Aí você Tinta vê as massinha. fotos da Massinha turma. e tinta. A criança está com tinta e massinha. Todo mundo Só. fazendo deverzinho. E seu filho tá ali no cantinho Tinta e com tinta e massinha. massinha. Isso me tirava do sério. Eu falava, gente, não é possível. E aí em casa a gente fazia todo um trabalho com os terapeutas. Gustavo evoluindo, mas aí chegava na escola, tinta e massinha. Não é possível. Não é possível. Não. Não é Tem alguma possível. coisa Não dava um errada. papel para eles rasgarem, não dava para fazer bolinha, não dava Exatamente. nada texturial. E aí, Nada. o que eu penso quanto profissional da psicologia, que eu acho que é uma forma de a gente refletir como responsáveis, né? Aquilo que o Estado não faz, a gente como responsável acaba tendo que fazer. Vocês acabaram entrando na área da educação para poder ser facilitadoras desse aprendizado. Quem deveria dar era quem mesmo? O Estado. O Estado. E aí, mas vocês têm essa oportunidade? Vocês cavaram essa oportunidade? Vocês fizeram acontecer dentro desse contexto, né? Para que os seus filhos pudessem ter um aprendizado, uma educação de qualidade. Mas quantas não têm? É verdade. Quantas não têm nem o que comer? E o filho é seletivo na alimentação. Quantas não têm nem o que dar para vestir, para calçar? Então, eu acho que é um papo para bem além disso. E aí, vocês que tiveram essa oportunidade de melhorar, né, esse aprendizado desse filho, eu acho que aqui dentro, né, deve ser um conflito, né? Porque ao mesmo tempo que você está se qualificando profissionalmente para ser ponte para esse filho, que a grande maioria dos pais que têm filhos especiais acabam fazendo algo para facilitar a vida do filho. Sim. Relacionado à vida dele. Relacionado à vida dele, à construção dele como indivíduo. Uhum. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Casa Elza Soares, no Rio, e eu também era responsável pelas rodas de conversa com mães atípicas, que tu até chegou a ver, né? Uhum. E que tu não conseguiu ir, Não consegui. né? E eu me lembro que eu conheci uma mãe que ela fez faculdade junto com o filho. Ela conseguiu ser a mediadora do filho para o ensino fundamental, para o ensino médio, e ela fez faculdade. O filho dela, autista, suporte 2, é formado em História. Mas por quê? Porque essa mãe, ela se qualificou para poder ser essa mediadora dessa questão relacional com a educação. Sim. E ele conseguiu se formar em História. Mas quantas mães não têm nem mais essa questão emocional para estar indo para esse campo dos estudos, para estar estudando, para estar fazendo algo para poder melhorar a qualidade de vida desse filho. Então eu acho que a gente tem 2 pesos e 2 medidas de formas extremas. Ao mesmo tempo que a gente tem vocês como mães, que de uma forma talvez bastante sacrificada, vocês estão conseguindo inserir o filho de vocês com mais qualidade na área da educação, a gente tem outro grupo de mulheres, de mães que não conseguem fazer isso. Então, que a gente possa ser essa voz para que a política pública de verdade aconteça para essas crianças, sabe? De forma, na sua totalidade, sabe? De forma real, para que todas essas crianças possam ser alcançadas de alguma forma. E aqui eu não estou falando porque eu tenho um filho especial, não. Eu estou falando porque eu vejo
tanto amigas quanto pessoas que eu me relaciono, o desafio de dar essa qualidade de vida para esse filho, porque é direito. É direito. A gente não está pedindo, você, o teu filho, 8 anos e pouco, esperando uma psicóloga. Então, assim, não é justo. Então, quando a gente fala disso, não tem como. A gente está entrando... eu estava falando até com Larissa. Eu falei, Larissa, para esses responsáveis, para essas mães, o emocional fica totalmente fragmentado no sentido... Eu estou sempre nadando contra a maré. É essa sensação que vocês têm? Sim, com Sim. certeza. Pode falar. Quem vai falar primeiro, segundo? Tá bom. Deixa eu Fala, Pode pastora falar. Cátia. E há uma grande diferença quando você disse que há um grupo e outro. Esse grupo extremo, esse outro que não tem, eles não têm uma rede de apoio. Sim. Eu tive uma rede de apoio. Dá para ver que a Pamela também teve. E tem mães que não têm rede de apoio. Tem mães que os pais abandonam. Tem mães que precisa deixar numa creche que não dá suporte nenhum para uma criança típica para poder trabalhar. Tem mães que não têm noção do que é preparar um material adaptado, porque elas não sabem. Não sabem. Tem mães que não têm esse tempo de aprender para se qualificar para conseguir ajudar o seu filho. Então é um extremo muito grande. E quando a gente se depara com a ausência do governo, é absurda. Sim. É absurda porque nem para esses eles estão conseguindo dar apoio. Dá apoio. E assim, eu iniciei a faculdade, comecei esse ano, no início desse ano, e engraçado que eu ganhei a bolsa 100%. E a minha redação foi em cima disso. Em cima da minha vida, do meu relacionamento, de toda a minha experiência com o meu filho em relação à educação. E aí, olha só, gatas bonitas da minha vida, que eu sou apaixonada. O que eu comecei a falar com vocês antes da gravação, o que eu acho importante a gente revalidar aqui. A tua história, Pamela, a tua história, pastora Kátia, não é para ficar para vocês. A história de vocês vai impactar a vida de outras mães, porque parece que essas mães elas estão sozinhas. A sensação que essas mães têm é que ninguém está passando pelos mesmos desafios que elas. Ok, que hoje vocês têm, graças a Deus, que vocês têm rede de apoio. Mas é importante a gente validar da seguinte forma: a minha história pode motivar uma mãe que não tem rede de apoio. Sim, e muito. A minha história pode validar essa mãe a querer voltar a estudar, gente. Pode validar essa mãe a encontrar métodos que possam melhorar o ensino desse filho, que pode melhorar a questão relacional desse filho com outras pessoas. Eu costumo falar que a gente se preocupa muito, e vocês já me ouviram falar sobre isso. Por exemplo, uma pessoa que ela quer perder peso. Ela quer perder, 30, 40 quilos. Gente, vamos começar a fazer o básico, simples. Você consegue ficar 1 hora na academia? Não. Quanto tempo que você consegue? Nem na academia eu consigo ir, Fran. Então faça 30 minutos de caminhada. Fran, não tenho rede de apoio. O que você pode fazer para melhorar o aprendizado do teu filho? Buscar informações. Verdade. Exato. Outra pergunta. Gente, da onde surgiu tanta criança com autismo? Não é? 2024, 2023. Gente, da onde surgiu? Eu trabalhei numa das escolas em Belford Roxo, que uma escola tinha uma turma com 15 crianças laudadas com autismo. 15. E aí a pergunta que todos os professores faziam, pra gente, os pais, Fran, por que tanta criança autista? E eu posso responder para vocês, e eu preciso saber se para vocês fazem sentido. Antigamente, quando a família, o Estado percebia, logo na época da faculdade, quando eu entrei para a faculdade em 2013, eu fiz um trabalho falando sobre saúde mental, do Brasil.
E existe um documentário chamado A Colônia. Quem já ouviu falar desse documentário? Já ouvi, mas ainda não assisti. Aonde todo mundo que era tido como fora do padrão da sociedade era colocado nesse lugar, chamado colônia. Autista, síndrome de Down, e etc, etc. Ok? Sim. Não sei lidar, não sei o que é, coloco lá dentro. Ah, muito agressivo, coloco lá dentro. Ah, o comportamento meio intro, coloco lá dentro. E aí, hoje, a gente tem uma gama de informações, aonde, eu não sei se vocês percebem, que a gente tem artistas, a gente tem pessoas renomadas com diagnóstico de autismo. Por quê? Porque eles buscaram informações. Sim. Exatamente. Porque eles buscaram o quê? Profissionais qualificados para terem os seus laudos. Com 30, com 40, com 50 e poucos anos, com laudo de autismo. Então, não é que surgiu do nada. Eles já estavam ali. Hoje, se tem a oportunidade de buscar mais informações, entender, opa, meu filho se encaixa nesse perfil de autismo. Os diagnósticos estão sendo mais assertivos, né? Geralmente as crianças antigamente, os adultos de hoje, né, que a gente pode dizer, era laudado como esquizofrênico, verdade. Ou deficiência intelectual. A maioria. Né? Então, assim, hoje a gente já sabe que com as informações que nós temos, conseguimos fechar um diagnóstico de uma criança com menos de 1 ano de idade de autismo já. Sim. Que isso é louvável. Exatamente. Mas para isso tem que ter toda uma equipe multidisciplinar por trás para fazer com que esse laudo venha a ser de forma segura e eficaz. Porque antigamente a gente tinha que esperar até 6 anos. 6 anos, verdade. Né? Então, olha o tempo que a gente perdeu, aquela lacuna que a gente perdeu da neuroplasticidade daquela criança, quanto a gente poderia ter intervido para que aquela criança tivesse uma qualidade de vida muito melhor. Então, hoje a gente consegue laudar uma criança muito mais cedo. E aí as pessoas ficam perguntando, mas gente, de onde está surgindo tanto autista? Eu falo, hoje a gente tem mais informação. Muito mais informação. Sobre isso. E as pessoas que são mais velhas, né, que já são da nossa da minha não, pessoal. Então, da minha idade, 47 anos, de 48. 4.3. Né? E aí eram laudadas com ansiedade, transtorno de bipolaridade, a gente tinha muita coisa e no final das contas é um autismo que não foi tratado. Sim. Eu tenho uma amiga, né, que ela me mandou uma mensagem e falou assim, Pamela, você acredita que eu fui laudada como autista? Eu falei, assim, faz todo sentido. Né? Porque, mas ela, antes disso, ela recebeu laudo de TDAH, ansiedade, depressão, e tudo isso era fruto de um autismo que não foi tratado. E aí você percebe, quando você é diferente, você não se sente parte, você não se encaixa. O que tende a acontecer quando adulto? A gente se isola. Exatamente. Aí realmente vem a ansiedade, junto da ansiedade, depressão. Né? Tanto é que a maioria dos autistas que são adolescentes e adultos nível 1 e 2, eles têm essas duas, depressão e ansiedade. Porque eles não sabem lidar com a diferença. Eles compreendem o mundo, né? E mas percebem que eles também são diferentes. Só que eles não têm uma resposta que possa ser clara, né? Isso. E aí, o que eu vou agregar com vocês? Eu tive no consultório um paciente, criança, ele estava com 6 anos, hoje ele já está maiorzinho. E a escola falou assim, mãe, não tinha nada disso, andar na ponta do pé, não tinha estereotipia, ele olhava, ele tinha contato visual, não tinha seletividade de alimentos, olha só. E aí a escola falou assim, mãezinha, só que ele está muito agressivo. E como estava na época, parece que os pais estavam passando por algum tipo de divórcio e tal, então eles falaram, leva para ver e tal. E como é que era esse aluno? Fran, como é que a gente trabalha um aluno para descobrir, para ter o diagnóstico pela psicologia? Esse paciente chegou ao meu consultório, tem que haver uma transferência. Não é todo autista que você consegue acessar logo no primeiro momento, então é uma construção nessa relação. E o que esse profissional vai ter que buscar de informação? O que eu consigo acessar de nível lúdico? Brinquedos. O que eu posso acessar essa criança?
E aí a mãe sinalizou que ele gostava de Lego e que ele gostava de dinossauro. Eles amam dinossauro. Dinossauro, Não sei o né? seu, mas o É, Gustavo ama dinossauro. E aí Não. eu falei, ok. Só que eu deixava dentro da caixa, né? E existe um curso chamado ludoterapia, Sim. que o psicólogo faz, que é uma forma de a gente acessar as crianças. E aí esse paciente passou a pegar esses brinquedos. Mas como que eu percebi o comportamento dele? Ele entrava no meu consultório, tinha uma roupa específica para vir à minha sessão. 6 anos, tá? Uma roupa específica. Essa roupa é para eu ir na minha psicóloga Fran. Então ele tinha uma roupa, ele tinha um chinelo. Ele não queria ir de tênis, ele queria ir com esse chinelo. E aí ele chegava no meu consultório, ele tirava o chinelo e colocava certinho no tapetinho colorido, né, de EVA. Ele colocava do lado. Ele tinha toda uma metodologia para brincar com os brinquedos. E aí tudo isso é anotado. A forma e tal. E por que agressividade? Ele via filmes violentos. A mãe percebia que ele estava calmo enquanto via os filmes violentos, deixava. Ele reproduzia isso com quem? Nas relações, na escola, até que um dia ele reproduziu isso comigo. E ele me contando, porque a criança, né, que ela é verbal, ela conta exatamente como se fosse naquele momento que está acontecendo o filme. Então, ele pegou o dinossauro. Gente, tem um dinossauro, não é assim. Tem um coadjuvante do negócio. Ele tinha um dinossauro e ele fazia como se o dinossauro fosse o ator principal do nosso filme. E aí, nesse ator principal, meu amor, ele me deu um pancadão na cara. Ai, meu Deus. Só que no mesmo momento que ele me deu um pancadão no rosto, ele fez assim. Nossa, o que eu fiz? Porque doeu, né, gente? Sim, claro. Doeu. E aí ele... Tia Fran, me perdoa. Mas o que eu registrei? Era o filme que ele estava reproduzindo de forma física. Sim. E aí a gente identificou, sinalizei para a mãe. Outra coisa, ele tinha estereotipia com as mãos. Com as mãos, falta quanto tempo, Larissa? Olha ali. Ele tinha estereotipia com as mãos, com a boca e com os olhos. Era outra coisa que chamava minha atenção. Então, toda brincadeira tinha um ritual dos olhos, da boca, da língua, Era muito da sutil, mão. né? Era muito sutil. E era aquela coisa que você tinha que ter a sensibilidade para perceber. E aí eu falei, opa, a metodologia, o comportamento do chinelo, o comportamento de pegar os brinquedos, era tudo fileirinha. O comportamento da estereotipia, a questão de estereotipia do rosto, da língua, da mão, e ele fazia algo que ele fazia assim, assim e assim. Interessante. Assim, assim e assim. E aí, de tanto ele fazia, só que ele não fazia, ele não fazia de forma leve, ele fazia a ponto de ele sentir. Então isso marcava. Fui percebendo, né, essas estereotipias, não tinha seletividade para comida nenhuma. Aí encaminhei ao pediatra, ao neuropediatra, que aí foi feita uma bateria, uma escala de avaliação, o que é diferenciado da escala do psicólogo. O neuropediatra, ele tem um tipo de escala diferente, que é mais cognitivo. E aí, junto com a escala dele, junto com o meu trabalho de ludoterapia, a gente chegou ao diagnóstico suporte 1 de autismo. Então, não é brincar com a criança que o psicólogo faz. Tem todo um trabalho, tem todo um mecanismo que você precisa ter para acessar essa criança. Sim. E que, na grande maioria das vezes, não é no primeiro contato. Requer todo um processo, requer toda uma conexão. Eu preciso encontrar métodos, questões lúdicas para que eu possa chegar a essa criança. Isso é um ponto muito importante, porque encontrar profissionais que são qualificados para atender uma criança com autismo é uma coisa muito difícil. Sim. Então, assim, que a gente vai cair o quê? No plano de saúde, né? A gente vai cair no plano de saúde. A gente vai cair no plano de saúde, porque... 30 minutos para um atendimento, dependendo, exatamente, né? 30, 20 minutos, e aí
como que você consegue acessar essa criança em 30 minutos. Exatamente. Até ela se regular, até Até ela ela se entender o regular. ambiente que está, criar uma conexão, dá 20, sobra 10. Acabou. E já tá na hora de E ir já E tá embora. na hora foi, de ir tchau, embora. mãezinha. Não, e isso se próxima. for individual, porque agora tem a onda do grupo. Menina, eu Ah, tô sabendo é. disso, Né? que agora tem o tal do grupo. Grupoterapia. Não sei se você já chegou nessa Já. parte. De 10 crianças dentro de uma sala, com 3 profissionais, uma fono, uma psicóloga e uma terapeuta ocupacional, com 10 crianças durante 1 hora. Uma vez por semana. E uma vez por semana. Me conta aqui. Você Dá? dá? Você com 2 crianças. Gêmeos. Não dá, não. Né? Quanto mais 10. 24 horas já não dá. Quanto mais Quanto 10 mais crianças. 10. E aí, é o que você fala, né? O que vocês sempre trazem para mim. Tem que ter profissional preparado para poder trabalhar. Não é porque, gente, não é todo psicólogo que trabalha com criança. Não é todo psicólogo que trabalha com criança especial. Não é. Não é todo, vamos lá, TO que trabalha com criança. A gente precisa Não é toda entender. fono. Não é toda fono. E isso foi muito legal, porque assim, o Gustavo, a gente foi descobrir recentemente, agora, meses, que o Gustavo tem apraxia de fala. E quanto tempo fazendo fono? É incrível, É né? incrível. E era uma pergunta que eu sempre fazia, porque a gente pesquisa, a gente vai ali buscar, né? Gente, não é possível, o Gustavo não desenvolvia a questão, não é a parte motora dele, funcionava Sim. muito bem, ele sabe mastigar, Sim. mas na hora dele falar, ele tem uma intenção comunicativa, isso ele sempre teve muito boa, de fazer contato visual com a gente, puxar nosso rosto, e ele tá ali falando, mas assim, não sai lé com cré, né? E eu falava, não é possível, ele quer falar alguma coisa, mas ele não conseguia falar. E aí eu perguntava pra fono, será que ele não tem apraxia? E aí o profissional não gosta, né? Quando tem uma mãe intrometida. Não, deixa Tipo, eu que estudei e ela tá É, e querendo ela se tá meter no meu ensinando. A mãe trabalho. intrometida, eu chegava lá com uma pasta desse tamanho. Desse tamanho. Mas É olha, assim eu tava mesmo que pesquisando a gente aqui, será faz. que ele não tem apraxia de fala? Será que ele não pode ter isso, ele não pode ter aquilo, outro? E, não, o Gustavo não tem. Assim, é o autismo, tudo é autismo, né? Tem Sim. isso, tudo é autismo. E aí, quando foi recentemente, a gente começou com uma fono muito boa. Eu sou muito grata pela vida dela. O Gustavo ficou 2 anos na fila de espera, esperando ela. Mas a evolução conseguiu, né? A apraxia de fala tá lá, ele tem apraxia. E aí começou a fazer a intervenção correta. Hoje o Gustavo tá falando pelos cotovelos. Eu tenho uma experiência Entendeu? dessa Isso é também. muito legal, né? O Pablo ele ficou fazendo terapia, com uma fonoterapia, durante 6 anos. 6 não. Isso, 5 para 6. A mesma. Vi evoluções? Vi. Não na fala em si, mas em se comunicar com comunicação interativa, Sim. né? Interativa. É. Muito bem, mas na fala em si não. Aí paramos com ela e fomos para uma outra. Em menos de 3 meses, essa outra descobriu que ele tinha a língua presa. Olha só. Aí completou 2 anos esse ano que ele fez cortezinho. Frenectomia, né? que se fala. E aí, Frenectomia. meninas, preciso sinalizar para vocês que já foi o tempo. Ah, que isso. Vocês acreditam não, nisso? não acredito. Nem entramos no Gente, emocional das das mães. mães, nem Vamos ter que entrando. marcar outro. Vamos ter que marcar o Outra. parte 2 para falar somente das mães, porque hoje falamos praticamente só dos dos filhos, né? Gente, ali já estão falando ali 7 minutos. Desculpem, mas é assim que funciona. Ah, não. 7 minutos. Meninas, é muito legal ouvir, né, vocês falarem dos desafios, né, daquilo que vocês buscaram quanto informação para poder estar melhorando a qualidade de vida do filho de vocês. Então, vamos dividir esse tempo de 7 minutos que a gente tem? Vamos lá. Vamos A dividir, gente filha? consegue. Porque a Larissa, ela acha que me manda. Ela acha que me manda porque ela tá ali 7 minutos. Mostra pra Mãe, ela, 7 pra ela. minutos, 7 Valeu. minutos. Ela, mãe, eu não acredito. Você vai falar isso sempre, sempre. Porque ela acha que me manda. A gente vai dividir esses 7 minutos um pouquinho para você, Pamela. Tá. Eu queria que você falasse um pouquinho. Como a gente falou de filhos hoje, eu vou ter que marcar. Só Tem que pras marcar, a mães. gente Só vai ter que mãe. voltar Só agora. já prometo que a gente vai marcar o próximo somente para falar das mães. Hoje foi para falar dos filhos, Sim. que é de forma inconsciente. Vocês perceberam isso? É Então, inconsciente. vou te dar
2 minutinhos para você falar de forma resumida aquilo que você tem como reflexão como mãe, né, atípica, e você também. Combinado? Valendo uma viagem Calma, para deixa eu preparar, Paris. gente. Vai você primeiro. Não, ela falou Não, Pamela. vai você primeiro. Eu tô Pamela. pensando ainda. Ai, Pamela. gente, anda, o tempo tá passando. Uma reflexão como mãe atípica. Vamos lá. Eu acho que ser mãe, independente de ser atípica ou típica, né? É algo desafiador. Né? Sim. A maternidade em si, ela já é algo bem desafiador. E quando se é uma mãe atípica, é um pouquinho mais ainda, né? Verdade. Eu sempre falo para as mães que vão lá no consultório, quando acabou de descobrir o diagnóstico do filho, pega laudo, é como se algo dentro de você tivesse morrido, Sim. né? E É o luto, né? é um luto que Da a gente aceitação. vive, exatamente. Cada uma vive de um jeito. Uhum. Eu vivi da minha forma, que foi ele buscando terapia, buscando tratamento e buscando informação, mas tem outras que ficam deitadas, ficam na cama, como se de fato algo tivesse morrido, e é verdade, né? Sim. As expectativas que a gente cria para os nossos filhos, né? Ninguém, quando tá grávida, imagina que, ai, já vou me preparar porque vai vir uma criança com autismo. Não mesmo, Não é não. assim, né? Eu falo para elas que é como a gente prepara a nossa bagagem para uma viagem para Disney. Tá grávida, você vai pra Disney, você sabe que vai ter uma montanha-russa ali, que você vai, né, altos e baixos, você já Sim. imagina na adolescência, mas o teu avião foi pro lugar errado, você parou lá na Antártica, né? E a tua viagem era pra Disney. Era pra Disney, então sua mala tá preparada para aquilo ali, você tá com um short, uma havaiana, você tá querendo curtir suas férias, né? E aí você chega num lugar onde só tem gelo, e aí você não tem a roupa apropriada para aquilo ali, você não conhece ninguém, o mapa que você tinha era de outro lugar. Então você começa a buscar informação, mas não é o fim do mundo, né? Eu chorei muito quando a gente recebeu o diagnóstico do Gustavo. Não porque por mim ou pela minha família, porque a gente ama o Gustavo incondicionalmente, mas a gente sabe que o mundo é muito cruel. E como preparar. Eu sei que o Gustavo tinha meses, tinha 1 ano e pouco, mas eu já tava assim, e quando eu morrer, o que vai ser do meu filho? Eu acho que é um pensamento de todas né? as mães. Eu pensava muito nisso, como que vai ser, e graças a Deus tem nos dado estrutura para isso. É difícil, não vou dizer que é muito fácil. Tem dia que eu choro, tem dia que eu fico com raiva do mundo, eu falo, por que logo eu, Senhor? Mas faz parte. O Gustavo, ele faz a gente encarar a vida de um modo diferente, tanto eu quanto o Ulisses, né? Quanto a nossa família, porque a gente começou a dar valor a pequenas coisas, né? Pequenas conquistas. A pequenas conquistas, exatamente. Às vezes a gente fica esperando grandes coisas, ele fala uma frase inteira. E às vezes ele chega lá com uma palavra nova, a gente tá, meu Deus do céu! É assim mesmo. Né? E aí, às vezes, até uma resposta mal criada vira motivo de comemoração, né? Sim. Porque o Gustavo já e tá aí nessa. Eu acho que é muito nesse lugar, né, Pamela? É você se ressignificar. Sim, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu acho que a reflexão, eu acho que resume bem isso. Você estava preparada para uma viagem para Disney, mas você foi para a Antártida. E na Antártida você vai aprender a usar os equipamentos certos. Exatamente. De forma correta para que você possa ter um pouco mais de qualidade de vida nessa viagem. É isso? É isso. Perfeito. Você, pastora Cátia. Repete a pergunta, porque Volta a fita. Eu vou voltar a fita, fissurada. Então, assim, é você, como mãe, ter um momento de reflexão. Sim. Ser uma mãe atípica. Ser uma mãe atípica. Ela falou da viagem da Disney para Antártida. Eu não tenho essa inteligência toda, não. Mas vai lá. Ser uma mãe atípica é você ter desafios todo dia, né? É você se gastar e, às vezes, sem ter força para aquilo. Porque não sei a Pamela, mas tem dias que é cansativo demais, demais. E o meu Binho, ele tem o sensorial dele até hoje muito desregulado. E a gente está até numa fase complicada com ele em relação a isso. Mas também a gente vê evoluções. Tem 3 meses a 4 que o Pablo agora ele consegue abrir coisas com rosca.
E é a coisa mais linda que tem, né? Preciso dizer que ele abriu a porta da sala VIP Aí, na Plenas, assim, muitas vezes. Ele não, a primeira vez que ele entrou, ele não conseguiu. Eu fui lá, peguei a mão dele, e ele não queria colocar a mão, ele não queria. Pra que eu fui ensinar? Agora Já já é. Ele é. entrava e saía toda hora. Ele olhava pra mim, tipo assim, consegui, sabe? é isso Sim. mesmo. E então as pequenas evoluções é um marco para a Sim. gente comemora. E é isso que nos dá alento, para a gente entender que tem algo a comemorar. Então, ser mãe atípica é você comemorar poucas coisas simples, mas como se fosse algo absurdo. E entender que não adianta. Você sempre vai precisar estar ali para dar suporte a ele. E aí vai entrar a parte psicológica que vocês sabem que eu amo. O que eu posso dizer para a mamãe atípica hoje, vocês duas, que eu sou apaixonada, que eu sou fã mesmo. Não sou suspeita de falar. A criança tida como típica, ela está num padrão de comportamento que é tido pela sociedade como normal. Então, tudo que ela faz está legal, uau. Uma criança atípica, cada conquista, cada desafio superado, demonstra que ela tem outras qualificações. Entende? Sim. E aí eu vou chorar, né? Porque é muito nesse lugar de se ressignificar. Então, olhar para vocês hoje aqui é perceber que vocês são mulheres maravilhosas. Que cada conquista do filho de vocês tem construído uma história muito, muito maravilhosa. Você não foi para Disney, vocês foram para a Antártida, mas vocês estão aprendendo a viver cada conquista na Antártida. É verdade. Então, o que eu posso falar para vocês é vocês ressignificar cada momento, porque esse é o papel fundamental do psicólogo. E ver beleza na Antártida. E ver beleza na Antártida, que é possível, é possível, É verdade. sabe? É possível eu viver novas experiências de forma mais leve. Não é que não venha a ser fácil, mas de forma mais leve. Sim. Então, muito obrigada. Eu amo que vocês. Gente, anotem aí. Anotem aí. Essas meninas vão escrever livros e eu vou estar... Calma aí, a Larissa acha que me manda. Ela tá mandando eu falar as coisas. Eu vou falar. Elas vão escrever, que eu já falei que vocês vão escrever a história de vocês para compartilhar com outras mães, experiência, as conquistas, os desafios de vocês quanto mães, tá? Mães atípicas. E muito obrigado por vocês toparem o desafio comigo de viajar nessa onda maluca aí chamada ProsaCast. Adorei. Né? Mas eu posso dizer para vocês que vai ser um divisor de água na história de muitas mães, tá? E vocês, lindas, lindinhos do meu Brasil, tá? Vocês estão sendo convidados nesse momento pela Larissa, porque ela está aqui. Mãe, manda se inscreverem no canal. Gente, se inscrevam no canal. É ProsaCast, no finalzinho é o 0, não é o O, tá? Se inscrevam, compartilhem, que esse é o nosso primeiro conteúdo, né, do nosso canal, onde a gente está começando um novo ciclo na história do ProsaCast. Então, vem comigo fazer parte disso, compartilhando histórias reais de pessoas reais, tá bom? Um beijo e até a próxima. Dá tchau lá, meninas. Oi?